Glórias a Deus. Aleluia. Se tiver suas Bíblias, vamos abrir em Lucas 14. Quem pudesse colocar de pé em reverência à palavra. Eu queria pedir que cada um prestasse muita atenção nessa palavra hoje. Que talvez para um pode ser um renovo nessa noite. Para outro pode ser um momento de reconciliação. Para outro pode ser um tempo de avivamento, de ouvir a voz de Deus e deixar que Ele realmente seja a direção dessa nova etapa, né? Porque às vezes falamos passar de ano, mas uma nova etapa que se começa, né? Porque cada ano começa do dia 1º até 31 de dezembro, né? Então essa nova etapa que vamos começar, seja Deus nosso fundamento, seja o nosso Senhor Jesus o nosso alicerce, a base que nós nos firmamos para começar um ano com verdade em nosso coração, com prosperidade, com vitórias espirituais. Porque às vezes quando se fala em vitórias, logo cada um pensa em vitórias materiais. Essas não são importantes, irmãos. Porque a nossa herança já está garantida. A nossa herança já está preparada. E é uma riqueza que nenhum homem pode alcançar aqui na terra. Uma riqueza que somente o nosso Deus pode nos dar. Lucas 14, todos acharam? Digam amém quem achou. Amém. Só 2? Amém? Glória a Deus. Eu sei que estava escondido Lucas, né? Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Que ninguém tire a sua atenção nesse momento. Porque às vezes as pessoas se reúnem diante de um altar onde o Senhor quer falar com eles. Mas às vezes os seus corações estão distantes. Estão em outros lugares, buscando coisas que talvez nem agradam aos olhos do Senhor. E perde a oportunidade de ouvir o Senhor falar. Porque é tão frequente a gente ouvir as pessoas. Eu fui na igreja para ouvir o Senhor falar e Ele não falou comigo. Como não? É impossível você entrar na igreja e ser aberto uma Bíblia e lido e Deus não ter falado contigo. Ao menos que você não estava lá, só estava de corpo presente. Mas eu creio que hoje estamos aqui, né? Corpo, alma e espírito. Para ouvir o Senhor falar conosco e absorver essas palavras nessa noite. Amém? E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: Um certo homem me fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, e disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, e rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. E então o servo saiu depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres
e os aleijados, e os mancos, e os cegos, e disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Amém. Os irmãos podem se colocar sentados em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer também essa noite por cada um dos irmãos que eu convidei e estão aqui. Eu não vou começar a dizer nome que eu possa deixar algum de fora, né? E aí vai ficar chateado comigo. Então cada um sabe que foi convidado e que veio prestigiar esta noite junto conosco para termos um momento na presença do Senhor. Para ter um tempo de agradecimento a Deus. Para ter um tempo de dizer o quanto Deus foi maravilhoso na nossa vida. E pedir a Ele que nos conceda um 2026 repleto da presença dEle, como foi dito aqui nessa noite, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Mas é isso justamente que nós nessa noite ouvimos a palavra, aonde não é por falta de convite, né? Não é por falta de convite. A palavra disse: ainda há lugar, né? Mesmo chamando todos de muitos lugares, e aqui não é diferente hoje. Estamos vivendo exatamente esta palavra. Porque se aqui tivesse 10% de todos que foram convidados, não haveria lugar. E assim, diariamente, o Senhor está chamando a todos. Ele diz, né? Lá dos valados. Nós somos aqueles que Ele achou, né? Os doentes, os aleijados, os mancos. Nós somos aqueles que Ele trouxe. Está restaurando ainda, né? Nós ainda estamos sendo curados. Ainda estamos sendo transformados. Como disse a missionária nessa noite, talvez eu seja a mais pecadora de todas aqui. Então não posso julgar alguém que é digno ou não digno. Até porque quem conhece o nosso íntimo é o Senhor Jesus. E mesmo assim Ele nos chama, cada um de nós, né? Porque eu vos digo que a nenhum daqueles varões que foram convidados para a minha ceia entrarão. Porque ninguém pode dizer que não foi convidado. Eu lembro o dia que o Senhor disse para mim: filho, fale para todos. Aqueles que não quiserem ouvir, corra atrás e fale. Para que ele nunca diga que não ouviu falar de mim. É, glória! E naquele dia vai ser muito difícil. E hoje de manhã ainda estava preparando aquele disse: convide. E depois diga para eles que aqueles que não ouviram o meu chamado não sentarão à mesa comigo. Eu não estou dizendo que é só aqui. Eu estou dizendo na presença do Senhor. Porque a igreja do Senhor é uma só. Ele diz um só Senhor e um só rebanho. Amém. É duro, né? Não se assentarão aqueles que foram convidados. A palavra nessa noite, nós vimos que quantas desculpas cada um dá. Não que
seria pecado, né? Não seria pecado dizer que não poderia vir porque tinha que ver os bois que tinha comprado, ou porque tinha que ir para a lua de mel porque tinha acabado de se casar. Mas porque colocaram outras coisas em primeiro lugar. É necessário que nós colocamos. A Bíblia diz que nós temos tempo para tudo. Mas o tempo do Senhor não pode ser substituído com outras coisas. Hoje nós estamos reunidos para fazer um exame dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Porque quando se fala em coração, todos já levam a mão ao peito, né? Mas aqui é apenas o coração que bombeia sangue para o corpo. Mas o nosso coração, onde está a palavra de Deus, é aqui. A palavra diz que nós devemos deixar entrar em nossos ouvidos e subir ao coração e ser gravado nas tábuas do coração. Por isso podemos dizer que temos mente de Cristo. Porque o Verbo se fez carne e o Verbo é Deus. Então, se a palavra está gravada, Deus está presente, os meus pensamentos. Será que eu posso melhorar alguma coisa de hoje em diante, começando um novo ciclo? O que eu posso mudar na minha vida? O que eu fiz até aqui? Jesus está à mesa ensinando sobre o reino de Deus. Um dos presentes mais preciosos. A gente vê que o ser humano, nesses dias de festa, às vezes gasta até o que não tem para dar presente. Qual é o melhor presente que nós podemos dar um para o outro? Ajudar ele chegar à porta. Que ele ajudar ele a conseguir encontrar o caminho. Porque Jesus diz, né? Eu sou o caminho, eu sou a porta. Não há nada que nós podemos dar um para o outro que tenha mais valor do que falar desse Deus maravilhoso. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Esse é o pão do reino de Deus, a palavra que nós necessitamos para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Como o Senhor disse àquela samaritana no poço: se beberes da água que eu te dou, nunca mais terás sede. E quem comer desse pão, nunca mais terá fome. Porque alcançará a vida eterna. Mas hoje é mais fácil reunir grandes multidões se for para comer o pão que sacia a carne.
se for para beber da água que sacia a carne. Se hoje o convite fosse apenas para um banquete, talvez não teria lugar aqui. Mas como aqueles convidados que arrumaram suas desculpas, onde o Senhor contou para eles, essa parábola, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E um certo homem representa o próprio Deus. A ceia simboliza a salvação. A comunhão, o reino de Deus, a vida eterna. Entendemos que o próprio Deus, quem chama, é Ele quem convidou cada um de vocês. Eu posso ter sido um instrumento que liguei, que mandei uma mensagem, mas quem convidou cada um de vocês para estar aqui nessa noite foi o próprio Senhor. Nós ouvimos testemunho aqui nessa noite de pessoas que de alguma forma o Senhor está falando, está chamando, está mostrando que é tempo de se aproximar dEle. E cada um que está aqui nessa noite pode ter certeza que o Senhor está convidando para participar dessa ceia e se aproximar ainda mais dEle, comendo desse pão que Ele quer oferecer nessa noite. A Bíblia diz, que é o próprio Deus que nos chama, em 2 Coríntios 19. A salvação não é mérito humano, é iniciativa divina. Deus preparou tudo antes que alguém pedisse. Essa mesa Ele já preparou há muito tempo. Aleluia! E convida para que cada um de nós se assente a essa mesa. Talvez alguns podem dar várias desculpas porque estão aqui hoje à noite. Mas talvez porque não reconheceram que o próprio Deus o convidou e disse que deveriam estar aqui. E por que Ele faz isso? Porque Ele nos amou primeiro. E com um amor incondicional. Ele não nos ama como eu e você amamos um ao outro. Porque nós amamos condicionado. Se eu não gostar de uma pessoa, ou se ela não fazer as coisas do jeito que eu gosto, eu consigo dizer que amo alguém que me critica, que me julga, que me condena, que me maltrata, que me olha com indiferença? Eu consigo amar? Esse é o amor que nessa noite Deus está dizendo que ama cada um de nós. Porque é assim que eu e você muitas vezes tratamos o nosso Deus. É assim que eu e você muitas vezes agimos com indiferença. Deus falando, nos chamando, nos convidando.
e nós achando desculpa, se desviando. Hoje ainda eu ouvi, que a pessoa disse: hoje é o último dia que eu vou encher a cara, vou beber todas, porque o ano que vem eu quero ser diferente. Mas que lugar ele deveria de estar hoje, nesse momento, se ele quer começar um ano 2026 diferente? Aonde ele deveria estar buscando? Firmar os seus pés para que não venha cair em 2026. Que não venha fazer ainda pior do que está fazendo hoje, dizendo que está comemorando o último dia. A maior comemoração, a maior riqueza que nós possamos alcançar é a graça de Deus sobre nossas vidas. Comprei um campo e pego os bens, apegado aos bens, e não consegue tirar um tempo para estar na presença de Deus. Estar lá vendo os campos que ele comprou, desfrutando do campo que ele comprou, achou que era muito mais importante que estar na presença de Deus, agradecendo, porque quem deu aqueles campos para ele foi este Deus que ele deveria agradecer. As juntas de boi, onde ele deveria de estar, sentado na mesa, agradecendo. No dia do seu casamento, deveria estar agradecendo pela esposa, que ela possa ser a esposa que ele queria para ele, que ele seja o esposo que ela tinha pedido a Deus. Não é porque é pecado estar com a sua esposa, cuidando do seu campo, dos seus bois, mas é porque o tempo que o Senhor pediu para ele estar com ele, ele deu ao seu campo, aos seus bois e à sua esposa, e não a Deus. E por isso que muitas vezes nós não conseguimos libertar desses apegos. Hoje eu ouvi aqui que foi mencionado que muito pouco entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque estamos apegados a esse mundo. Muitas vezes a gente vai olhar para pessoas que estão passando, deixando esse mundo, e eles estão tão pegados nas coisas materiais que eles não querem que orem para eles descansar em paz. Eles querem continuar aqui, mesmo que eles fiquem sofrendo, porque eles estão tão presos às coisas materiais que eles preferem ficar doentes aqui do que ir para sentar na mesa com o Senhor. E muitos de nós estamos assim ainda, tão presos nas coisas materiais. Alguns dizem assim: eu não vou nessa vigília, porque de noite a minha casa vai ficar sozinha aqui e vão roubar os meus bens. Já não ouviram alguém falar isso? Eu vou ter que ficar cuidando do meu patrimônio. Eu não vou porque eu tenho um negócio muito importante que eu vou ganhar dinheiro nessa noite. Qual é a maior riqueza que nós podemos ganhar?
Qual é o maior bem que nós podemos ganhar? Ele diz, né? Dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. Dar-te-ei a coroa da vida. Ele nos convida, ele diz, não busca essas riquezas terrenas. Irmãos, não vamos ser hipócritas. Dificilmente alguém ainda não está preso em algo terreno. E que Deus nos chama para nós começar a se desprender disso. Estamos entendendo que está chegando o dia, está chegando o momento da vinda do Senhor para buscar a sua igreja, mas nós ainda estamos amarrados, aprisionados em tantas coisas desse mundo, como se fosse que nesse dia vamos levar tudo junto. Aleluia, Alguns estão tão presos que talvez não haveria um caixão que pudesse colocar ele dentro. O Senhor até disse que nós não precisamos de muita coisa, tendo o que comer e onde reclinar a cabeça. Não é isso que a Bíblia diz? Então o pai de família indignado, eu sempre digo que no final de ano, nesses dias de festa, é os dias que eu mais fico triste. Porque durante o ano, às vezes, muitos cristãos estão na igreja, glória a Deus, aleluia, Senhor me abençoa com isso, Senhor me abençoa com aquilo. E aí chega no final de ano, quero para todos sentar na mesa e comer desse pão, participar dessa ceia, que o Senhor chama cada um de nós, para agradecer. Alguns dizem, eu consegui uma casa nova esse ano, então vou fazer uma grande festa e me divertir com meus amigos. Deus me abençoou com um carro novo, então eu vou para a praia, vou para as baladas, porque agora eu posso sair e me divertir. Eu já vi isso muitas vezes. Sabe como é que é, pastor? Agora eu orei para que Deus me desse um carro e Ele me deu. Então agora eu tenho que curtir, eu tenho que me divertir. Então o irmão já não vem mais no culto, o irmão já não participa mais dos encontros, o irmão não vem mais na vigília, o irmão não quer mais participar da confraternização da igreja, porque ele agora já pode voar. Como diz aquele, eu vou aproveitar e vou beber todas essa noite, porque o ano que vem eu quero ser diferente. Então hoje eu vou. Qual é o dia de nós se aproximar do Senhor? É em 2026 ou é hoje? A gente vê às vezes muitos dizer, eu vou fazer um pé de meia, depois eu vou para a igreja, vou me divertir, depois eu vou para a igreja. Vou aproveitar que eu ainda sou jovem, depois eu vou para a igreja. Quando eu digo ir para a igreja, é simbólico, porque é quando nós vamos para o Senhor, quando nós se aproximamos do Senhor. Quando nós buscamos a presença dEle. Rejeitar o chamado de Deus hoje é endurecer o coração para amanhã.
Deus te chama hoje, não é amanhã. Deus quer uma reconciliação, um renovo contigo hoje, não é amanhã. E comigo também, né? Fazer uma nova aliança, talvez. Pastor Inácio testemunhou aqui nessa noite que há poucos dias ele achou que estava morrendo. Mas às vezes, enquanto nós estamos saudáveis, nós não lembramos disso. Que a qualquer momento pode ser cobrado o fôlego de vida. Como o Senhor disse, aquele homem que estava construindo novos celeiros para armazenar ainda mais riqueza, e depois de viver regalado, o Senhor disse: tolo, se hoje eu te cobrar o fôlego de vida, o que tens? Se preocupamos tanto com coisas tão pequenas, e o que é mais importante, que é a eternidade. De que valeria nós sermos milionários, viver milhares de anos aqui na terra e perder a eternidade? Aqui o Senhor abriu uma porta para nós nos reunirmos em seu nome. Pessoas já disseram: por que você não faz várias kitnets e aluga? Você estaria ganhando mais dinheiro com a igreja. Eu nunca ganhei dinheiro com a igreja. Eu estou buscando preparar um caminho para a eternidade. E não é isso que eu busco. Se eu buscasse ganhar dinheiro, eu tenho muitas profissões. E todas elas são bem remuneradas. Mas eu estou buscando a maior riqueza que nós podemos alcançar, que é a graça de Deus sobre nossas vidas. E hoje o Senhor pergunta a cada um de nós: quantas vezes nós escolhemos, ao invés de participar da ceia com Ele, as coisas desse mundo? Quantas vezes? Eu falo por mim, muitas vezes. Por falta de chamado? Não. Ele disse que não. Porque Ele diz: eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. É só questão de escolha. Alguns dizem: eu quero ser feliz. Você sabe o que é ser feliz? Ser feliz ser feliz não é isso que o homem entende de ser feliz. Ser feliz só pode ser quem é pleno da presença de Deus. De outra forma nenhuma, ninguém pode ser feliz. Vamos colocar um exemplo. O homem e a mulher, quando se unem pelo casamento,
gente vê muitas vezes, eu casei para ser feliz. Mas como você vai ser feliz no casamento? Fazendo o teu cônjuge feliz. Porque na medida que ele é feliz, e por isso a Bíblia diz que nós temos que se esforçar, temos que nos doar um pelo outro, porque quando eu faço feliz a minha esposa, automaticamente eu começo a ser feliz, porque a felicidade dela me contagia e me transforma. E assim com Deus. Nós somos a esposa, ele o esposo. Se eu agrado a Deus, Ele se agrada de mim, porque Ele diz que Ele se agrada de quem busca. Quanto mais eu busco agradar a Deus, e agradar a Deus é obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos, a palavra dele, os conselhos de Deus para nossas vidas, porque aqui estão os conselhos que nós devemos viver a cada dia da nossa vida. Não os conselhos que o pastor dá pelo entendimento dele, mas os conselhos que biblicamente estão escritos. Eu começo a agradar a Deus. E automaticamente eu começo a desfrutar do contentamento de Deus para comigo. Eu começo a ser feliz, eu começo a ter paz. Porque a presença do Espírito Santo que me preenche, me traz essa paz de Deus, que me completa, que me torna pleno. Porque o homem só pode ser pleno com a presença de Deus quando ele se torna um com Deus. Ele diz, eu estou em vós e vós em mim, nós somos um. Então não tem como o homem ser pleno, distante de Deus. Aí ele começa caminhar para o abismo, não é isso? Daí ele começa a ter os desejos de desfrutar das coisas materiais, de ir para a festa com a sua esposa ou com o seu marido, porque acha que lá vão encontrar essa paz e essa felicidade. E para que eu consiga fazer a minha esposa feliz e eu ser feliz, eu preciso, como a palavra de Deus diz, como um cordão de 3 dobras, que fortalece essa união, esse compromisso, é a presença de Deus na nossa vida. E por isso acontece tantas coisas, né? Tantos casamentos se dissolvendo, tantas famílias se dissolvendo, quantas pessoas, crianças sofrendo, porque os pais não escolheram a melhor coisa, porque os pais não escolheram vir para a ceia que são convidados. Quantos desses pais também são filhos que já vieram trazendo esse fardo? São filhos que já tiveram essa situação dentro das suas famílias, porque os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados não escolheram o caminho certo. E já nos deixaram herança, e a Bíblia diz que é visita até a 4ª geração. E é preciso que eu e você quebre esse ciclo. Porque quando nós escolhemos a melhor coisa, quando nós escolhemos a presença de Deus, nós quebremos aquilo que vinha maltratando gerações, aquilo que vinha derrubando gerações. E Deus nos dá esse poder. Porque Ele disse, se você ficar de pé na minha presença, eu pelejo por vós. Porque alguns dizem, eu não consigo ficar de pé. Mas Ele diz, se você ficar de pé, só basta você dizer, eu quero. Ele diz, eu pelejo, eu faço, eu derrubo as barreiras, eu quebro todos os obstáculos que estão no meio do caminho.
Mas é preciso que nós tomamos atitude. Quantos têm sofrido? Quantas situações em sua vida por não ter escolhido certo, por não ter buscado direção. E hoje é esse momento de nós lembrarmos aonde nós falhamos e aonde acertamos, para nós ver o que nós precisamos começar a consertar como buscar a Deus, buscar a sua presença, buscar a sua ajuda, para que nós possamos vencer tudo isso que nós ainda continuamos sendo fracos, continuamos sendo falhos e não temos conseguido tomar atitude. A graça é alcançada aos rejeitados, aqueles que são humildes de coração, puro de coração. A palavra diz, né, que entrarão os que são puros e humildes de coração. Muitas vezes alguns até vão a um encontro como esse de hoje, mas às vezes o propósito está errado. Porque às vezes veio buscar aquilo que não vai contribuir para o seu bem. Porque ainda não entendeu que nós temos que buscar o propósito de Deus na nossa vida. Nós não podemos buscar de Deus aquilo que a nossa carne deseja, mas buscar de Deus o que nós precisamos para ser vencedor. O que nós precisamos para não sair do caminho. Por isso ele diz, né, muitos pedem e não recebem, porque não sabe pedir, pede mal, pede o que não é bom. E às vezes reclama, mas eu tenho pedido tanto e o Senhor não tem atendido. Você ainda não tentou pedir aquilo que realmente será para o seu bem? É como às vezes nós queremos que às vezes membro da família encontre o caminho, mas achamos que é por força ou violência, por agressividade, palavras duras. Não. Porque quem pode convencer o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não eu, nem você. O que nós temos que fazer é apresentar os nossos ao Senhor, e Ele diz, dos seus cuido eu. Alguns chegam a dizer, eu vou parar, né, nessa caminhada, porque ninguém ao meu redor quer. Mas porque eles não querem o reino de Deus, você também não quer? Você também quer ir para o abismo? E hoje está fácil, né? A Bíblia diz que no final dos tempos, o adversário fazia prodígios e maravilhas e enganaria a muitos, levaria a multidão para o abismo. Está acontecendo. Por quê? Porque estão oferecendo exatamente o que o nosso ego cobiça. Coisas materiais. Você quer encher um lugar? Diz que Deus vai dar tudo que você cobiça, para você ver se não enche. Que daí diz, hoje Deus vai derramar bênção sem medida. Hoje tudo que vocês vieram buscar, vocês vão levar. Mentirosos. Filhos de Satanás. Porque é mentira. Deus não ofereceu riqueza no mundo. Ele ofereceu riqueza no alto.
Quem ofereceu riquezas deste mundo foi Satanás. Não foi isso que ele disse a Jesus? Te prostras e me adora, que eu te dou tudo. E assim muitos estão correndo atrás das promessas de Satanás. Agora Jesus disse, nesse mundo tereis aflição. É isso que Jesus disse, nesse mundo tereis aflição. Sereis rejeitado, serei levado como cordeiro matador. Alguns até darão a vida pelo meu nome. Não é isso que a Bíblia diz? Então o que a palavra de Deus faz é nos fortalecer e nos preparar para uma guerra. A palavra de Deus nos molda para nós ser forte contra essa guerra espiritual. Não nos oferece como hoje, né? Os filhos de hoje estão sendo criados de uma maneira que não conseguirão mais lutar contra o mal. Porque hoje quem dá as ordens, quem governa na casa são os filhos, não mais os pais. Os adultos calam para as crianças falar. Obedecem às suas ordens. Isso tudo são coisas que é como aqueles que são convidados a fazer o que é certo. Porque quando ele chama a ceia, quando ele chama a mesa, ele está dizendo que é do jeito dele e não do nosso. Eles ai dos pais que não usam da vara aos seus filhos. Ai do pai que não repreende e castiga seus filhos. Porque é assim que ele faz comigo e com você. E se nós continuarmos, se nós ouvir os conselhos dele, mesmo as repreensão, se nós ouvir e segui-lo, podemos ser alcançados. Mas se nós insistir, o preço será muito alto. Esse momento que nós nos reunimos nessa vigília é para refletir para que lado eu estou caminhando. Porque alguns podem dizer, eu estou na igreja, eu sou obreiro, sou até ministro da palavra, eu louvo. Sou dizimista, ofertante. Mas tem dado fruto da palavra? Tem praticado a palavra? Não adianta nada nós estarmos aqui nessa noite se as palavras de Deus não entrarem no nosso coração e não foram gravadas no coração para que elas venham frutificar. Porque a palavra é bem clara que ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Nós fomos enxertados nessa videira. Se realmente nós fomos enxertados nessa videira, nós temos que dar frutos de limão. É isso que nós temos que pensar. Do que eu estou dando fruto? É da videira? Todos eles são de boa qualidade? Porque ele diz no Salmo número 1, né? Que devemos ser como a árvore à beira dos ribeiros, que não secam suas folhas, não murcham, tem boa qualidade, saudáveis, frutos de valor. É isso. Esse 2025 que estamos encerrando daqui a alguns minutos, se nós
fosse fazer uma seleção, colocasse todos numa mesa os frutos que nós demos nesse ano e fosse começar a separar qual seria o monte maior, qual seria o número maior de frutos, os bons ou os ruins? É isso que Deus quer que nós fizemos, porque Ele não está procurando quem não tem pecado, quem não comete erro. Por isso nessa noite foi bem dito, ninguém pode julgar ninguém, porque talvez as minhas falhas são bem maiores do que daquele que eu estou julgando. Mas Ele quer que nós tenhamos humildade de reconhecer as nossas falhas e poder começar a mudar. Começar a aumentar os bons frutos e diminuir os frutos ruins. Cada um nessa noite escolher o melhor lugar. Hoje, através dos testemunhos, dos louvores, das adorações, eu creio que Deus já tocou no coração de cada um, de uma maneira ou outra. Talvez até para conseguir enxergar alguns erros, né? Algumas faltas de sabedoria, de conhecimento. E tudo isso faz parte do processo, porque a palavra diz que é necessário que dentro da igreja tenha essas coisas, para que nós possamos aprender com isso. Por isso está errado quem procura uma igreja sem defeito, sem falha, sem erro. Essa não existe. Essa não existe. Porque nós somos a igreja e cada um de nós temos nossas falhas. Talvez você vê a minha falha e eu talvez veja a sua. Mas o que Deus quer não é isso, que eu veja a sua falha e você a minha. Ele quer que eu consiga ver as minhas e consiga começar a renunciá-las. Começar uma mudança. Porque às vezes as pessoas, quando se fala de jejum, eles pensam que é ficar passando fome alguns dias, algumas horas. Isso também faz parte. Mas Deus quer que nós jejuamos as nossas práticas erradas. Que nós comecemos a ver aquilo que não está agradando a Deus. Porque talvez pode se dizer assim, mas eu não sei o que agrada e o que não agrada. Ali estão os conselhos de Deus. Isso é bom, isso não é bom. Isso é bom, isso não é bom. Só basta nós ler o manual. Esse ali é o manual do ser humano. Ali tem conselhos para tudo na nossa vida. E hoje é um bom momento de nós estarmos reunidos nessa vigília e pensar, tomar atitude, que hoje, a partir de hoje, eu quero começar a ser melhor. Eu quero me aproximar mais de Deus. Eu quero começar a jejuar essas coisas que não têm agradado a Deus. Essas coisas que têm feito que eu não possa ser um bom marido, uma boa esposa, um bom amigo, um bom vizinho, um bom pastor. Eu posso começar a jejuar essas coisas e tirar de mim, arrancar de dentro de mim, para que dentro de mim seja um terreno fértil, uma terra que vai dar fruto, que vai dar coisas boas. Começar a rejeitar essas coisas. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas dizer, isso é bobagem, coisinha pequena. A palavra de Deus diz que uma pitada de fermento leveda toda a massa.
uma pitada de fermento. Por isso, irmão, nós falamos há pouco, não podemos julgar, mas eu posso me examinar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Como ele pode se examinar? Pela Escritura. A palavra diz que são elas que dele testificam e que faz nós reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades e podermos começar uma mudança, eu e o Senhor. Eu não tenho que mudar para agradar o meu pastor, eu não tenho que mudar para agradar a minha família, eu não tenho que mudar para agradar a minha esposa, mas para que eu faça o que é certo e vou acabar agradando a todos. Porque justiça, se não haver justiça nas nossas vidas, irmãos, nós estamos perdendo tempo. O Senhor quer um renovo para a igreja. A igreja está precisando de um renovo. Renovar a aliança. Nós estamos rejeitando, muitas vezes, o preço tão alto que Jesus pagou para mim e você. Eu queria esse momento, eu creio que ninguém veio aqui apenas para nós compartilharmos uma ceia depois, mas que nós venhamos aqui nos reunir para reconhecer em nós as muitas falhas que ainda temos. Eu sempre digo que Deus já me libertou de muita coisa. Deus já fez uma grande obra na minha vida, mas ainda Ele tem que fazer bastante para que eu possa entrar no reino que Ele tem preparado. Eu quero que Ele faça, ainda que Ele tenha que amassar o barro, ainda que, se for necessário, Ele quebre esse vaso e faça um novo. Mas eu não quero perder o meu lugar, como foi dito nessa noite, um cantinho lá no céu. Eu quero convidar cada um que quer deixar tudo aquilo que você consegue reconhecer que ainda precisa mudança. Eu quero convidar cada um que se coloque de pé e venha até aqui na frente. Todo aquele que reconhece que sozinho não pode, mas que precisa da ajuda de Jesus. E Ele está aqui nessa noite para te ajudar. Ele disse: se você se colocar de pé na minha presença, eu pelejo por vós. Estamos se aproximando da meia-noite. Só aquele que acha que não tem nenhuma falha, nenhum erro, que não tem nada para mudar, aí pode ficar sentado no seu lugar. Mas os outros eu quero convidar que levante, para que nós oramos todos juntos, abrindo o nosso coração. Tem mais aqui na frente. Vamos chegar mais perto do altar e colocar a nossa vida no altar de verdade, porque se cada um veio aqui nessa noite, não foi por causa de uma janta, podia jantar em casa, na casa de uma família, mas veio aqui porque queria algo de Deus. Veio aqui porque queria que Deus o ajudasse. Vem todos mais perto. Pode chegar mais para os outros que estão atrás, se puder chegar. Vai não. Feche seus olhos.
o seu coração. Jesus está à porta e bate. Jesus quer que você dê liberdade para Ele. Ele quer que você sinta a sua presença nessa noite. Ainda que você não tenha fé suficiente para querer, mas Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele ama cada um de nós incondicionalmente. Ele só quer que nós tenhamos humildade de dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Eu não consigo sozinho. Senhor, me ensina a fazer o que é certo. Me fortalece para resistir o que é errado. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, falar ao nosso coração. Inspira, Senhor. A Tua palavra diz que cada um que escreveu essa palavra foi inspirado por Ti, 100% inspirada por Ti, Senhor. E sabemos, Senhor, que nós precisamos ser inspirados. Mas para nós ser inspirados por Ti, Senhor, nós precisamos da Tua presença. Aleluia. Vem fazer morada, Senhor, nessa noite. Quebrar barreiras, Senhor. Oh, Espírito Santo. Nos tornar forte para lutar contra, Senhor, as adversidades desta vida. Que nós possamos ser testemunho da Tua palavra, Senhor, onde formos, Senhor, que o mundo possa Te conhecer através de nós, Senhor, que o mundo possa ver a Tua presença através de nós. Oh, Deus da glória. Entra, Senhor Jesus. Convida Ele. Convida, pede para Ele entrar. Diz para Ele que você quer que Ele faça morada, que você quer renunciar a todas as práticas ilícitas, que você quer renunciar todas as suas falhas, que você quer renunciar o caminho errado que você está andando, os vícios, a droga, a bebida, a prostituição, tudo aquilo que ainda possamos fazer que tem desagradado, Senhor, nessa noite. Apresentamos no Teu altar, Senhor, para que nós possamos prosseguir na Tua presença. Tu és Santo e poderoso. este é teu lar. Somos o Teu lar, a Tua morada, Senhor. Pode entrar, a casa é sua. Este é teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Que de hoje em Eu não diante quero mais possamos viver ser sem Ti. esse altar na presença do Senhor. Pode possamos ser entrar, esse vaso a bom, casa é esse vaso com tesouro dentro, Este é o teu que lar, hoje Yeshua. venhamos ser libertos de todo engano, de todo mal. Eu não quero mais E hoje nós podemos viver começar
Senhor, que pode tornar o impossível possível, Senhor. Nos fortalece, Senhor, para que possamos começar essa caminhada verdadeira, Senhor, na tua presença. Que hoje tomamos a atitude mais importante, Senhor, de sentar à mesa contigo e permanecermos nela todos os dias da nossa vida. Aleluia! Santo e poderoso, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre a tua igreja. Derrama, Senhor, do teu Espírito, Senhor, abençoa, Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, pela oportunidade, Senhor, de ouvir a tua voz, sentir a tua presença, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós desejamos, Senhor, renovar essa aliança, Senhor. Nós desejamos, Senhor, mas Santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tu conheces, Senhor, nossa necessidade e as nossas fraquezas, Senhor. Ai, Senhor Jesus, envia, remove, Senhor. Pai Santo e poderoso, Pai, eu te peço, Senhor, eu apresento a tua igreja, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos fracos e falhos, Senhor, e necessitados de ti. Por isso, Pai, te agradecemos por até aqui, Senhor, nos dar a oportunidade, Senhor. E que hoje, Senhor, podemos renovar essa aliança, Senhor, e buscar a tua face, Senhor. Para que venhamos, Senhor, alcançar a tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Levanta, Senhor, os que estão caídos, os que estão doentes, Senhor. Obrigado, Jesus, por este ano, Senhor. Por cada dia, por tudo que o Senhor tem nos concedido, tudo que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por não ter nos deixado, por não ter roubado o teu Espírito de nós, Senhor. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos arrancar, Senhor, dos lamaçais deste mundo, tirar-nos charco de lodo, Senhor, e nos colocar com os pés firmes sobre esta rocha, Senhor, que é o Senhor, que tem nos sustentado e nos abençoado cada dia da nossa vida. Santo e poderoso, obrigado, meu Deus. Nos abençoa, Senhor, com o ano próspero, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com a tua presença, Senhor. Que nos inspire, Senhor, a andar pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse ano que nós iniciamos, Senhor, na tua presença, Senhor, oferecendo as primícias, Senhor, do nosso tempo, da nossa vida, Senhor, colocando a nossa vida diante desse altar, para servir e te louvar e te bendizer, Senhor, por essa oportunidade de entrarmos mais um ciclo, Senhor, mais um tempo, Senhor, na tua presença. Que o Senhor seja a nossa direção, nosso guia, a luz do nosso caminho, Senhor. Nos firma os nossos pés, Senhor, para que nós não vacilamos, Senhor, e que não detuviemos em dois pensamentos, mas permanecemos na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um, cada família, cada lar. Que possamos voltar para a nossa casa e levar essa bênção para o nosso trabalho, para os nossos irmãos, todos aqueles que nós vamos conviver a cada dia que o Senhor ainda nos conceda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir que cada um desse um abraço no seu irmão. Um abraço reconhecendo que nós amamos uns aos outros e que esse amor vem de Deus para compartilharmos uns com os outros. Amém. Saber a verdade
Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Ouça mais. Precisa. O futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Oi?